Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus abençoe a cada um. E é muito bom estar com os irmãos agora à noite mais uma vez, no sentido de podermos estudar a palavra de Deus. Eu não pude fazer a devocional de manhã e depois no término aqui nós vamos fazer um combinado sobre essa devocional de manhã. Mais de tarde, agora à tarde, nós estamos juntos, graças a Deus, e vamos poder caminhar da maneira como nós temos feito todos os dias, ok? Dou as boas-vindas à nossa irmã Alessandra, é sua casa, a Ana Rosa, é sua casa, a Dona Conceição, a Zilá, ao Daílson, a Dona Zilda, a Dona Maria Calisto, a esses irmãos que já estão agora aqui, e aos demais que daqui a pouco ainda hão de chegar. Também a Fátima, boa noite, irmãs, a dona Iris, Deus abençoe a irmã também. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nossa devocional, ok? Pai Santo e Deus querido, nos colocamos diante de Ti e agradecidos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Peço a Deus que nos abençoe, que fale ao nosso coração, que nos ajude a entender a Tua palavra e que nos ensine, ó Deus, da parte de Ti. Louvado seja o Teu nome por este dia, pelas bênçãos todas que nos deu e que tem nos dado na presença do Senhor. Fala, ó Senhor Deus, ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra. Ensina-nos a andar diante de Ti. Ensina-nos o que esperar, ó Deus, do Teu reino nas nossas vidas de uma forma mais abrangente sobre aquilo que a Escritura fala do reino do Senhor. Dá-nos habilidade para lermos Tua palavra e entendermos a mesma. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fernandinha, boa noite, Fernandinha. Meus irmãos, hoje a leitura se fará no capítulo 5, verso 1, do verso 1 até o 14, a nossa leitura. Verso 1 ao 14, a nossa leitura. Então, verso 1 diz assim: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Até aqui. A terra dos Gerazenos tem algumas versões que chamam de Gadarenos. Tanto Gadarenos como os Gerazenos se refere à mesma localidade que ficava ao sul do Mar Morto, do Mar da Galileia. Lembre-se que o capítulo 5 ele começa assim: Entre mentes chegaram a outra margem. Parece que falta alguma coisa, né? Então, isso que falta é o capítulo anterior, versículo 35 a 41, onde Marcos nos fala que Jesus estava em uma margem do Mar da Galileia, atravessaram o Mar da Galileia para outra margem, é quando ele conta
a história sobre a tempestade, que Jesus acalma a tempestade. Então, agora no capítulo 5 ele está dando continuidade a essa história de que Jesus acalma a tempestade, dizendo, ó, chegaram à outra margem. Então, quando essa outra margem se deparava então com a terra dos Gerazenos ou a terra dos Gadarenos, como algumas versões da Bíblia apresentam. Diz também que ao desembarcar, verso 2, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Mateus parece que coloca aqui que são 2 homens, mas para Marcos não tem interesse se é um ou se é 2. O que interessa é que tinha uma pessoa possessa de espírito imundo e que foi ao encontro de Jesus. Ele focaliza em um deles, aquele com o qual se deu os fatos, e ele narra que esse homem foi ao encontro de Jesus. Diz que esse homem vivia entre os túmulos e nem mesmo com cadeias, com correntes, com algemas, podiam prendê-lo porque, tendo sido preso muitas vezes com correntes e algemas, as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas, e ninguém podia subjugá-lo. Há o relato, né, de que quando as pessoas ficam endemoniadas, a manifestação de uma grande força sobre-humana, não é? Na pessoa, e também o caso de violência. É sempre percebido que as pessoas que ficam possessas, elas manifestam esse aumento da força e ficam violentas. Então, não era diferente aqui. Versículo 5 diz assim: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Bom, essa reação do demônio não é diferente de todas as outras que nós já vimos até aqui. Eles reconheceram Jesus como Filho de Deus, tanto é que disseram, né, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E reconheceram também o poder de Jesus sobre eles, porque se apresentaram, adoraram, veja, né, adoraram a Jesus e pediram para não serem atormentados por ele antes da hora. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Estava pedindo para não ser lançado no abismo, né, no lugar de tormento, no lugar final de tormento que Jesus estaria manifestando o seu julgamento e a sua ira sobre eles. Verso 8 diz que Jesus ordenou que ele saísse do homem e perguntou o nome dele. Verso 9 ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana era composta por aproximadamente 6.000 soldados. Então, quem disse isso, legião é o meu nome, foi o representante dos demônios, então aquele homem tinha 6.000 demônios nele. E aí os demônios, no verso 10, consta que eles rogaram encarecidamente que não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali perto um monte... pastava ali perto monte uma grande manada... pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Porque eram porcos, então já fica claro de que essas cidades não eram cidades judias. Provavelmente devia ser cidades de gregos, né? Mas por que não eram cidades judias? Porque o porco era um animal imundo para o judeu. Então ele jamais cultivaria porcos. Não teria manada de porcos. E aqui não eram porcos selvagens, porque no versículo 14 diz: os porqueiros fugiram. Quer dizer, quem cuidava dos porcos. Então, provavelmente eram cidades que não tinha nenhum judeu, cidades talvez gregas, porque mais à frente, no verso 20, menciona o nome daquela região, Decápolis, uma palavra grega, né? Decápolis significa 10 cidades, uma região de 10 cidades.
Então, ao que tudo indica, era uma região onde havia 10 cidades livres e que não havia judeus. E aí os demônios mandam que, ao invés de Jesus mandá-los para o lugar de tormento, que os mandasse para os porcos. Jesus permite, eles entram nos porcos, e então, a partir daquele momento, eles ali conduzem as manadas dos porcos e se lançam despenhadeiro abaixo. Os porcos caem no mar e se afogam. Os porqueiros viram aquela situação toda e fugiram com medo, foram nas cidades, pelos campos, anunciando tudo aquilo que eles tinham visto. Qual que é o ponto que nós vamos extrair daqui para a nossa edificação hoje? Bem, o atormentado, ele foi atormentado por uma legião, 6.000 demônios. E esse texto mostra o poder que Jesus tem sobre os 6.000 demônios, ou os demônios. É interessante pensar que Jesus aqui não estava fazendo uma representação de si mesmo, mas sim do reino de Deus, porque Jesus veio para instalar o reino de Deus, para inaugurar o reino de Deus. O seu ministério era a evidência de que o reino de Deus havia chegado. Então Jesus, no reino de Deus, ou o reino de Deus, tem poder absoluto sobre todas as coisas. Por que poder absoluto? Porque até agora, no bloco anterior, Marcos nos conta que Jesus tem poder sobre a natureza. Marcos já nos contou que Jesus tinha poder sobre enfermidades. Também já nos contou que teve poder sobre um demônio, que foram aqueles que ele expulsou de pessoas, né, em determinadas ocasiões. Mas agora são 6.000. Não se trata de um, se trata de 6.000, uma legião. Então, e ele teve poder sobre todos eles. Então, quando Marcos relata esses episódios, primeiro aqui a questão das curas, da pregação da palavra, as curas, a pregação da palavra, também os milagres que ele fazia nas pessoas, quando ele expulsava um demônio de uma pessoa, não é? Também o poder sobre a natureza, e agora o poder sobre 6.000 demônios, ele está falando do poder do reino de Deus, que é grande, não é? Jesus tem poder, o reino de Deus de fato é poderoso, e ele age onde? No mundo espiritual, e ele age no mundo físico. Então, há algum lugar que o reino de Deus não haja? Não. Ele age no mundo espiritual, ele não tem poder só sobre um demônio, tem poder sobre os demônios. E ele age também no mundo físico, através da cura de enfermidades, da restauração das pessoas, pela pregação do Evangelho, através então do perdão dos pecados, restaurando a vida das pessoas com Deus Pai e justificando-as de seus pecados, tornando-as aceitáveis ao Senhor, porque Jesus pagou em si mesmo, sobre si mesmo, os pecados de todos aqueles pelos quais ele se entrega, ele morre. Então esse texto ele vem nos mostrar sobre a questão do poder de Deus sobre a vida dos demônios, sobre o poder de Jesus e sobre o fato de que os demônios sabem quem é Jesus. É por isso que todas as vezes que uma pessoa se depara com um demônio e vai expulsá-lo, isso é feito no nome e no poder de Jesus, porque é a ele que eles temem. E eles têm que temer mesmo, porque ele é o Filho de Deus, e eles têm dia também marcado para um julgamento. Aos demônios que eram anjos não foi dada a oportunidade para arrependimento, apenas aos homens. Eles terão julgamento, eles têm um fim marcado, onde eles serão completamente condenados e julgados pelo seu atrevimento em voltarem-se contra o Senhor. Mas aqui então, o reino de Deus não tem limites de poder. O poder do reino de Deus é sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico.
nós devemos manifestar o reino de Deus pela palavra e por toda a transformação que Deus já fez em nossas vidas, irmãos. Através das restaurações que Deus faz em nosso caráter, da libertação das nossas vidas do pecado, da santificação. E nós devemos lembrar que não há circunstância que Deus não possa salvar. Não há coisa que Deus não possa curar. Não há coisa que Jesus não possa libertar ou mudar. Ele pode tudo. E esses relatos de Marcos vêm nos mostrando justamente isso. Quando nós levamos a palavra de Deus, nós levamos a palavra de Deus para que se manifeste o reino de Deus. Agora, alguém pode falar assim, mas se eu levo a palavra de Deus, o reino de Deus não se manifesta. Por que que é? Porque Deus tem os seus propósitos, tem o seu tempo. Deus tem um tempo para todas as coisas. Às vezes você vai levar hoje, e não é hoje que Deus vai manifestar, mas um dia Deus vai pegar aquela palavra que você levou e vai fazer com que o homem compreenda que ela é a verdade. E aí haverá libertação. Deus tem o tempo. A nós não cabe converter ninguém. A nós cabe levar a palavra, levar o reino de Deus. E o reino de Deus envolve todas essas questões que Marcos tem listado. Envolve a área espiritual e envolve a área física de toda e qualquer pessoa. Então é isso que é o propósito de Marcos. Então levemos o reino de Deus às pessoas sabendo que Deus estará agindo tanto na área espiritual como também na área física das pessoas que estão ao nosso redor. Amanhã nós vamos continuar com esse texto e eu acho muito interessante, a partir do versículo 14 em diante, a explicação que ele faz sobre aquilo que Jesus pediu para o liberto, o homem que foi liberto desses demônios, como que Jesus o trata. É muito interessante isso. Isso vem justamente mostrar, mais uma vez, a ênfase do reino de Deus e do ministério de Jesus na pregação da palavra, não é? Aquilo que Jesus comissiona esse liberto a fazer. Mas isso é amanhã à tarde nós faremos isso. Eu gostaria de nós vamos orar para encerrarmos esse momento, depois eu gostaria de colocar uma questão para os irmãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço por estarmos juntos agora. E eu peço a Ti, Senhor Deus, que nos abençoe e que nos faça pensar em todas essas coisas, que nos faça refletir de que a Tua ação não é só na vida espiritual ou do lado espiritual e nem só também no lado físico das pessoas, mas é em ambas as realidades. Tanto físico como espiritual é aquilo que o Teu reino abrange na sua atuação. Ó Pai, no nome de Jesus, dá-nos a capacidade de, ao levarmos Tua palavra, levarmos com essa mentalidade, de sermos instrumentos para que as áreas espirituais e físicas das pessoas sejam restauradas, quer sejam enfermidades, quer sejam vícios, quer sejam limitações, que o Senhor dê uma nova roupagem, que o Senhor dê um novo destino, que o Senhor abra uma nova porta na vida de cada um. Mas usa a Tua igreja, é o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que eu quero conversar com vocês? Eu estou com um pouco de dificuldade para fazer a devocional ao vivo de manhã. Então, a partir de amanhã, nós vamos fazer de uma maneira diferente. As devocionais ao vivo, nós faremos apenas às 7 horas da noite. De manhã, eu continuarei a fazer a devocional, mas eu não farei mais ao vivo. Eu vou gravá-la, será áudio, vou gravá-la e eu vou disponibilizá-la no grupo, nos 2 grupos de WhatsApp da igreja. No grupo Igreja Presbiteriana de Guariba Oração e no grupo Igreja Presbiteriana de Guariba Informação. Então, a partir das 8 horas da manhã, eu disponibilizo o áudio no grupo, ok? Porque daí os irmãos podem, onde os irmãos estiverem, os irmãos podem acessar o áudio, pode deixar o telefone do lado, se tiver
dirigindo o carro, se estiver trabalhando, se estiver arrumando alguma coisa, os irmãos podem ouvi-lo e ter acesso então à meditação. As meditações continuarão, as devocionais continuarão da mesma maneira que nós temos feito, só que agora serão feitas em áudio, de manhã, no livro de Daniel. Ao vivo nós continuaremos fazendo todos os dias às 19 horas. Todos os dias não, de segunda a sexta, porque domingo nós temos os cultos às 19 horas, ok? Eu peço que os irmãos continuem orando por mim, porque eu estou com uma dor na coluna e tem me atrapalhado muito nesses dias e tem gerado algumas limitações também. Então eu peço que os irmãos continuem, por favor, orando. Alguns irmãos têm perguntado se eu tenho feito uso de medicamento. Sim, tenho feito uso de medicamento, mas a recuperação tem sido lenta, não tem sido tão rápido. Então isso tem me limitado muito e gerado muito incômodo. E é uma das razões pelas quais eu preciso mudar, alterar essa maneira de fazer, para que eu possa ter um pouco mais de liberdade, talvez vamos dizer assim, na confecção da devocional e poder apresentar para os irmãos de uma maneira mais satisfatória. Então eu peço a compreensão dos irmãos, mas a partir de amanhã nós faremos assim. Então lembre-se, amanhã cedo não haverá devocional ao vivo. Devocional será feita por áudio, então que eu apresentarei nos grupos da igreja. A Cecília não está no grupo da igreja, mas aí eu vou mandar o áudio para a Cecília e ela vai ouvir. Então as pessoas que não estão aqui, mas não estão no grupo da igreja, eu envio o áudio diretamente para você e aí você pode ouvir na sua casa, ok? Então, Deus abençoe a todos e nos veremos com a graça de Deus, se Deus permitir, amanhã à noite novamente. Deus os abençoe e tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.